Clube FTA. Futebol, trago e assados. Amigos e amigas, eu sou o Jorge Soruco e esse é o Clube FTA, Futebol, Trago e Assados, chegando no programa 9. Na companhia de Ricardo Bueno e de Paulo Trindade, temos sempre uma prosa semanal falando de assuntos relevantes do futebol. Para temperar essa conversa, aproveitamos para conhecer sobre variedades de bebidas e drinks e também trazemos dicas para seus assados. Nunca é demais lembrar, os programas do Clube FTA vão ao ar primeiro no Coletiva Rádio e depois você os encontra no Spotify, onde tem sempre algum complemento. Convidamos todos para curtir nossos perfis nas redes sociais do Facebook, Instagram e Twitter. É só procurar por @ClubeFTA. Lembramos que nosso programa segue os protocolos de saúde referentes à Covid. Os participantes mantêm distanciamento, usam máscaras e estão vacinados. Caros ouvintes, sintam-se em casa, puxem uma cadeira e vamos começar a conversa. Porque o Clube FTA, Futebol, Trago e Assados, o mundo da bola com outro sabor, está só começando. O mundo da bola, os tragos e os assados. Clube FTA. Chegamos ao quarto programa dedicado às mulheres. Já destacamos a jornalista Débora de Oliveira, a arquiteta Diana Oliveira, que foi responsável pela reforma do Beira-Rio para a Copa do Mundo de 2014. E na semana passada o papo foi com Vivian Castro, que também passou por um projeto de cunho esportivo e social e que agora quer proporcionar para outros jovens as oportunidades que teve. Hoje será a vez de conversar com Marianita Nascimento. Nos anos 80, quando o futebol feminino ainda era proibido por lei, foi capitã do primeiro time do Grêmio a disputar a modalidade. Mais adiante, integrou o Independente, o primeiro clube exclusivamente de futebol feminino a fazer parte da Federação Gaúcha de Futebol. Ela está sendo homenageada juntamente com outras atletas em uma exposição virtual do E-Museu, batizada de Gurias de Todos os Tempos. Aqui vai uma saudação especial ao Hermano Varasquim, que fornece os deliciosos espumantes Supra Santé para os brindes com os nossos convidados. Encomendas pelo WhatsApp 5499 629 4712 ou pelo e-mail sopra@varasquimagro.com.br. Bueno, o que teremos nos assados e nas bebidas no programa de hoje? Nosso programa de hoje está redondinho, feminino completo, ô Soruco. Primeiramente, ou também não sei qual é a ordem que nós vamos gravar, nós vamos conversar com a Mica da cervejaria Macuco. Cerveja feita por mulheres, comercializada por mulheres, com personalidade de mulheres e jeitão, identidade brasileira. E nas dicas sobre assados, eu vou falar sobre uma mulher assadora de churrasco, que é professora e dá aula de assados. Não vou dizer o nome aqui, segurar o pessoal para ouvir a dica de assados, tá bem? Fica o convite para ouvirem os programas anteriores, onde assuntos relevantes já foram abordados. Hoje cabe lembrar o episódio 003, onde o papo foi com o Carlos Guimarães, da Rádio Guaíba, que fez uma avaliação muito interessante sobre o jornalismo esportivo atual. O programa número 3, a exemplo de todas as outras edições, segue disponível no Spotify. Basta procurar por Clube FTA, programa 003, Jornalismo Esportivo. Futebol, trago e assados. Clube FTA. Neste primeiro bloco, vamos começar a conversa com Marianita Nascimento, uma verdadeira precursora do futebol feminino. O que mais tu pode nos contar dela, Bueno? Olha, meu querido amigo Soruco, a Marianita e, na verdade, os familiares da Marianita eu conheço de longa data, né? Ela é filha do Dr. Aimoré Nascimento, que foi colega de escritório, de advocacia, com o Irã Aguiar, que era meu sogro, falecido já, o grande Irã. E eu conheço o Deco, irmão da Marianita também, ela vai falar um pouquinho sobre ele aqui adiante. Então a Marianita passou N perrengues desafiadores na sua vida, e o principal deles, como tu disseste, foi ser a precursora do futebol, uma das precursoras do futebol feminino aqui no nosso estado, né? Mas eu, então, em cima disso, meu caro Soruco, eu queria começar perguntando para Marianita o seguinte: Marianita, mulher negra e querendo jogar bola nos anos 1980, como é que foi isso?
Primeiro, queria agradecer a oportunidade do convite de vocês estar aqui presente. Foi um grande desafio vocês colocarem... Se a gente retroceder no tempo, tá? E a gente fizer um marco de 1980 para 2022, tem uma grande diferença. Foi muito difícil por vários motivos, porque principalmente naquela época, gente, a mulher não tinha possibilidade ou não tinha aceitação que a gente jogasse o futebol. Deixa eu só te fazer um adendinho que eu podia ter feito no início. O pessoal que não sabe, a Mica da Macuco está aqui conosco, nós vamos falar com ela daqui a pouco, ou falamos antes, não se depende da hora do programa, nós vamos falar depois. Pessoal, alô, vocês que estão aí do outro lado do celular, do notebook, havia uma lei de 1941 que só foi revogada em 1983 que proibia as mulheres de jogarem futebol. Era um decreto. Eu não sabia, um decreto, né? Decreto mas veja número bem, né? 3.199, em 14 de abril de 1941. Pois então, veja bem, não, a Maria Anitta aqui está dizendo que as mulheres não eram muito, assim, não tinha muito... Não, elas eram proibidas. Como que é isso? Como é que mas aí o que ocorreu? Porque a gente, antes de ir para o Grêmio, eu sou atleta do Grêmio, tá? Eu comecei o futebol feminino dentro do Grêmio. Então, o que acontecia? A gente jogava no Parque Harmonia, que vocês devem conhecer, aquelas quadras que tinham lá atrás. A gente jogava ali, começou a se reunir meninas que jogavam e a gente acabava jogando contra meninos. Tinha times de meninos, porque como na época não eram... Vocês imaginem, gente, não é como agora, não. Sim. Então, os guris vinham com seus times, a gente jogava. E nós ganhávamos, a gente dava show de bola. Era muita gente com muita potência de jogo. Sim. Eu, por exemplo, aprendi a jogar futebol com meu irmão, que é o Deco. Sim. Então, entendeu? Os vizinhos na rua, gurizada, quando a gente era... Estou dizendo pequena, tá? Onde é que eu aprendi? Eu aprendi com meninos. Não é um momento atual agora que as meninas têm escolinha de futebol. Era uma situação completamente diferente. Uhum. Aí quando nós fomos para ali e surgiu a oportunidade em 1980, né, de a gente ir para o Grêmio, que aí eu falei com meu pai era conselheiro do Grêmio. Falei com o pai, digo, olha pai, a gente tô com um grupo aí, a gente quer botar o futebol feminino. Não tem problema, vamos lá, falamos com o Hélio Dourado, em 1980 nós entramos. Uhum. Quando a gente entrou em 1980 para jogar, a gente começou a jogar, mas o primeiro empecilho assim, vamos jogar uma preliminar. Tava tudo certo para jogar. O CND, que era o Conselho Nacional do Desporto, manda um ofício proibindo e dizendo, mulher não pode jogar futebol. Não pode entrar em estádio. Não pode jogar, não pode, vocês não podem. Como é que? Não pode. Aí eu reuni o pessoal, as gurias, e disse, negócio é o seguinte, gente, nós chegamos até aqui e nós não vamos parar. Uhum. Nós vamos ter que derrubar essa lei, não sei de que forma, mas a gente vai ter que encontrar o caminho para fazer isso acontecer. E foi justamente isso, a gente procurou o Valdir Fraga, na época que era vereador, uma pessoa envolvida dentro do esporte, tinha esse poder, né, que eu acho que muito interessante isso. E ali a gente se reuniu e foi através da Federação Gaúcha, foi feito um projeto, enfim, o início, esse desenrolar, não podia ser só por nós, tinha que ir pelos órgãos competentes. Em 1983 a gente teve a felicidade de que o futebol feminino, ou seja, esse decreto foi derrubado. 3 anos para conseguir superar a barreira. Mas fora isso, a gente saiu do Grêmio, porque aí não tinha como. Como é que nós íamos jogar no Grêmio não podendo ser uma coisa oficial? Sim. Saímos do Grêmio, continuamos disputando, montamos um grupo, esse grupo continuava disputando, a gente fez o Esporte Clube, que era um clube fictício, mas era um clube que jogava, a gente disputava tudo que era torneio que vocês possam imaginar. Extra-oficial, jogava contra o Pepsi Bola, que futuramente foi a equipe que foi pro Internacional. Uhum. Entendeu? Aí começou assim, aquilo começou numa crescente. Claro. E no exato momento que nós fomos pro Grêmio, o que aconteceu? Isso aí encorajou outros estados, outras meninas a dizer, bom, vamos começar a se movimentar, isso vai começar a acontecer. Uhum. Então esse foi um marco dentro da história do futebol feminino no Brasil muito forte,
mas eu não tinha essa convicção, ia te perguntar. Então foi no Brasil, foi uma coisa pioneira daqui de... Entendeu? Porque pegou o nosso estado aqui, claro, aí vai se interligando, porque nós não tínhamos o que a gente tem hoje, que é a internet. Claro, tudo era Então diferente. tudo assim, tinha que ser por telefone, tinha que ser por um fax, era um mundo, gente. Sim. Surreal, entendeu? Para as pessoas que vão ouvir isso... Eu trabalhava com telex, o pessoal nem sabe o que é telex. Exatamente, entender esse momento. Então, a gente nesse período continuava jogando, fazia viagem, fazia torneio, e voltamos a convite do Dr. Fábio Koff em 83, porque em 83 foi liberado. E aí, oficialmente, né, é um trabalho que foi difícil. A gente enfrentou vários preconceitos. E tu já vem antes, né? Porque tu diz, tu é negra, sou negra, e às vezes eu fico pensando assim, meu Deus do céu, que força enorme todas, porque aqui eu falo em nome de todas. Independente de eu ter essa liderança que eu tive, eu acho que é importante a gente fazer uma avaliação por todas, porque, gente, para sair de casa e jogar futebol naquela época, vocês não fazem ideia do que se enfrentava. Na realidade, eu vou dizer uma coisa aqui que eu sei que pode criar até uma polêmica. Hoje, tu tem o apoio dos teus pais, tu tem as escolinhas funcionando, tu tem as pessoas vendo o futebol feminino como um produto valorizado. É verdade. Na nossa época, nós éramos vistas como assim, de uma forma discriminatória que vocês não fazem ideia. Foi por insistência, foi por persistência, aquela coisa assim, que a gente... Não, agora nós chegamos foram aqui... Foram muitas, né? Quer dizer, apesar de serem poucas na comparação com a realidade de hoje... Com certeza. Mas eram muitas mulheres. Tu tem uma certa representatividade, porque tu foi uma grande representatividade, porque tu foi capitã da primeira equipe, tu estava envolvida desde o primeiro momento, mas é aquilo que tu falavas antes da gente começar a entrevista. O futebol, por si só, ele é uma coisa... de conjunto, né? Ele é de time. Ele não tem mesmo como, considerando o adversário, ele não existe. Ele não tem como funcionar sozinho. Então essa força, tu entendeu? A força da menina que tinha que chegar em casa e dizer pro pai e pra mãe, eu estou indo porque vai ter um campeonato, sei lá, aqui em Novo Hamburgo, vai ter em Porto Alegre e tal. E a mãe dizia assim, não, mas isso aí não é esporte pra ti. Isso aí não é pra ti, isso é coisa de guria. Isso aí é coisa de guria. Eu cansei de ouvir em várias entrevistas que eu dava na época, que as pessoas diziam, mas era a coisa mais estranha, porque vôlei o homem podia jogar. Tanto que a minha resposta era gozado. Vocês acham que futebol não é pra mulher, mas em compensação o homem joga vôlei, então... E a gente sabe que tinha um pouco da questão do machismo. Eu acho que até demorou a liberação, porque eu acho que eles tentaram nos ganhar no cansaço. Sabe aquela coisa assim? Sim, tipo, elas não vão... Daqui a pouco elas desistem, elas não... E aí a gente foi indo e foi fazendo campeonato, e foi jogando, e nos convidavam. O negócio, o que a gente queria era só jogar. A gente ninguém tinha uma noção... Não tinha uma coisa pensada, projetada. Projetar para que um dia isso eu possa fazer parte de uma história. Não existia isso. Existia uma luta, uma determinação dessas meninas de enfrentamento desde a hora que elas saíam da casa até a hora que elas voltavam para casa. Porque, gente, muitos lugares e eu que sempre tive, vamos dizer assim, uma posição social... assim, culturalmente, enfim, eu tinha uma outra possibilidade de vida, vamos dizer, melhor, enfim, né? Não desmerecendo ninguém. Classe média, né? Exatamente, eu enfrentava determinadas coisas também. Claro. Tu entendesse? Porque eu chegava, mas tem que ir a tal festa, não é que eu não fosse, mas já te olhavam. Olha lá, a filha lá do Aimoré, joga. Fulana lá, joga. O olhar não era o melhor olhar. Isso eu senti muitas vezes na minha pele. Outro detalhe importante, o Grêmio abriu as portas para nós, é um clube, eu sou gremista, mas é um clube que tem a minha admiração, porque eu fico pensando no contexto geral político, da época, com toda, vamos dizer, porque tu segura, né? Não tem como não segurar. Ele abriu para nós o futebol feminino, abriu as portas. Não, foi um peitaço, gente, não tem dúvida, né? Ele é um clube... que de repente a própria pressão dentro do clube dizia, mas o que querem com essas mulheres jogando aqui? Lugar de mulher é lavando louça, lugar de mulher é casar, lugar de mulher era sempre assim, era difícil.
E um simbolismo muito forte para mim também da questão do Grêmio é a questão racial. Porque foi uma negra, filha de uma pessoa lá de dentro, que meu pai era conselheiro de um negro, que abriu as portas para o futebol de feminino entrar. Então, mesmo com toda essa conjuntura atual que a gente vê, o quanto se está se lutando pela questão racial, sim, eu posso até acreditar que o retrospectiva, racismo exista. E existe, a gente sabe que existe em tudo que é lugar. evidente. Mas a gremiação Grêmio, o clube Grêmio, não é racismo. Se fosse, não teria aceito nem o meu pai e não teria nem aceito a mim, que era literalmente, vocês estão aqui na minha frente, vocês estão vendo a minha cor. E eu tenho muito orgulho disso. Muito bom. Nossos suportes aqui dizem, vamos ter que parar um minutinho para poder voltar depois e continuar essa conversa. Coisas da instigante. produção. Já voltamos, né, Soroco? Voltamos rapidinho. Pai e bola. Clube FTA. Futebol, trago e assados. Hora de falar de trago. Neste bloco de bebidas, vamos conversar com uma das sócias de uma cervejaria que é bem diferente aqui de Porto Alegre. Conta mais, Bueno. Olha, Soroco, a nossa pauta do nosso programa hoje está especialíssima, né? É as mulheres do 1 ao 11, né? Usando uma linguagem do futebol aqui. Então nós estamos tendo o prazer de receber hoje aqui no nosso querido Estúdio Gaia a Mica, que é da cervejaria Macuco. E a Macuco, meu velho, ela é uma cervejaria que desde o seu nascedouro é um projeto feminino. As mulheres estão no comando, elas fazem a cerveja, elas vendem a cerveja, elas vivem de cerveja. E aí, conta pra nós, como é que começou a Macuco? Primeiro, eu tenho que agradecer esse super convite. Eu fiquei muito feliz, eu e a Nanda, minha sócia, cervejeira também, de estar aqui com vocês, porque vocês estão falando de paixão nacional, né? Exatamente. Futebol, trago, né? Que é a cerveja e o assado, né, gente? Assado. Então, É o pacote completo. é um pacote completo. É o combo perfeito. É um combo que todo mundo vai curtir. A cerveja sempre teve presente lá em casa, na minha família cervejeira. Então eu degusto cerveja desde a idade que eu pude começar a beber. Mas Certo. eu nunca imaginei que eu fosse aprender a fazer cerveja, gente. Que idade tu tens? Eu tenho 41. E a Nanda? A Nanda tem 38. 38. A gente nunca pensou que a gente pudesse aprender a fazer cerveja. Porque como a Marinita falou, muitas coisas a gente sabe que as mulheres não tinham nem noção de que podiam fazer ou estar, né? Então o lugar de mulher é onde ela quiser, já é o início do porquê que a gente começou a fazer cerveja. Foi essa vontade, essa curiosidade de aprender, né, coisas novas. Tá. A gente mudou de vida, mudou de carreira, seguiu novos ciclos, né, na nossa vida, que a Marina até tinha falado que era fundamental a gente pensar que a vida tem fechamentos e recomeços. Quando a gente saiu da área acadêmica e decidiu aprender a fazer algo que a gente gostava muito, que era degustar bebida que tivesse explosão de sabores. Então a gente foi para Belém do Pará num congresso, conheceu uma cerveja muito diferente, com frutas amazônicas, e o mundo ficou assim, ó, disruptivo. A gente se apaixonou por aquilo. Isso foi em 2015? 2013. 2013? E aí a gente assim, meu Deus, tem que aprender a fazer isso aqui. Mas a gente fazer nunca o quê? pensou que ia fazer para vender. Qual era a formação que vocês... Eu sou advogada e eu tava na real no doutorado, né, na fusão ali entre o mestrado e o doutorado, e a Nanda já tava fazendo doutorado. Ela em História e eu em Políticas Públicas, o doutorado. Acabei fazendo só 1 ano e meio de doutorado. Eu venho da formação do direito, sou advogada. Estudei na PUC, que tu tinha falado, também sou filha do Prédio 11 lá. E aí a gente tava num congresso, experimentou aquilo e falou, o que é isso? Isso aqui é muito... Mas num congresso Num congresso de, assim, congresso acadêmico, tá? Quando a Nanda ia pra um congresso, eu acabava também comprando a passagem e indo pro congresso junto com ela. Tá. E aí, quando eu ia pro congresso, ela comprava a passagem e ia também comigo. Isso foi em Belém? Belém do Pará. E aí tinha Ela um foi pro artesanal congresso lá apresentar toda- um trabalho. E eu fui também, comprei passagem e fui. E aí conheci uma cerveja com frutas da Amazônia. E eu já degustava cerveja desde sempre, cervejas especiais, as clássicas, né? Mas eu nunca tinha visto aquilo. E a gente, assim, se apaixonou. Aí conhecemos lá mesmo a cervejaria, né? O que deu e tal. Vamos aprender a fazer isso aqui? Vamos. Aí a gente né? Não tem onde aprender. Porque isso era 2013. Até arranjar um lugar para fazer, já foi início de 14, a gente conseguiu um curso cervejeiro no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Aí fomos lá fazer com mulheres donas de um bar, onde elas ofereciam um curso de um dia, com professores homens, mas já conseguimos encontrar
mulheres que são consideradas pioneiras na região também por terem uma loja de cervejas especiais na época, né? Aí a gente fez esse curso em janeiro de 14 e aí não paramos nunca mais de estudar. Nunca mais de estudar. E aí foi. Fizemos muitos cursos, aí viajamos, aí fizemos trip cervejeira. E só montando receita, e testando receita. E aí compraram uns equipamentinhos, um kit pra fazer? Na realidade, não. Como é que vocês faziam? A gente fez o seguinte, é um negócio bem diferente. Nessa época também ninguém fazia. A gente fazia só pra nós. Nós nunca vendemos cerveja feita em casa. Era só pra nós. E pra poucos amigos, a gente fazia 5 litros. 5? 5 litros. Por isso que a gente testava milhares de receitas. A gente fazia o resultado final 5 litros somente. A galera fazia 50, 60 litros. Os meninos, né? Sim. A gente fazia tudo bateladinho de 5 litros em casa. E aí aproveitamos um monte. Eu saí da área vamos dizer assim, da área acadêmica do doutorado e vim para tecnologia e alimentos na Federal. Tive a oportunidade, ou seja, eu entrei de novo numa graduação para aprender, né? E a Nanda seguiu e já era professora. Eu estava advogando ainda e a gente precisa muito engatar um lance de empreendedorismo ligado a isso, porque já estava passando do ponto de Sim. tanto que a gente se dedicava àquilo ali. E aí surgiu a ideia da Macuco. Foram 9 meses de projeto. A gente desenhou um tuk-tuk, né? Compramos um tuk-tuk, desenhamos a parte interna, montamos tudo da linha de chopp, nós mesmos montamos. E fomos atrás para vender cerveja em eventos de rua. Nós somos mulheres pioneiras em Porto Alegre por estar fazendo toda essa parte, né? Produção, venda e entrega final ao consumidor. O tuk-tuk do Shop Shop. Em eventos de rua. Que legal. Pô, Em eventos de rua. Dessa história. Começamos em evento de rua, na real. Aquele cenário cultural e tal, que sempre teve tudo a ver com a gente também. A gente, né? E quais eram as cervejas naquele início, assim, as mais variadas? As primeiras que a gente lançou foi a Pilsen, a APA e a Vitibir. As que a gente lançou primeiro. Aí até a gente teve que ir atrás de fábrica para fazer parceria, para poder produzir uma quantidade que a gente pudesse também vender. Sim. A gente fez também a nossa cerveja Honey Ale, na época ninguém fazia, que a gente tinha uma cerveja com mel, também foi lançada ainda em 2017. E aí logo deu certo. E nós éramos as minas, as gurias dos eventos, que era um monte de stand de homem, né? E as gurias estavam lá. E aí a galera ficava meio confusa. Achava às vezes que a gente não vendia cerveja, que a gente só vendia copo. Porque tinha aquele negócio de vender copo ecológico, né, nos eventos. A galera não entendia muito bem que a cerveja era nossa e tal. Aí depois que, né, vamos dizer assim, a gente foi se inserindo ali nos eventos de rua, ficamos bem conhecida na galera ali que consome cerveja artesanal da região, a gente abriu um PDV. Então, em dezembro de 17, a gente abriu o PDV no Centro Histórico com a proposta de revitalizar aquela área, né? Ali então, na General Alto? Na General Alto, que a gente já conhecia, porque a gente já vendia cerveja numa galeria que tinha ali, uma galeria de arte na rua. Então, a gente já vendia cerveja nessa galeria, a galeria infelizmente fechou, e a gente abriu o nosso bar. A gente anunciou pra eles que a gente abria, eles tinham acabado de dizer que iam fechar. Estavam fechando. E veio vindo e, assim, tá legal. O que hoje o pessoal encontra lá na Macuco? O que é o carro-chefe de vocês? A Macuco é uma construção. Eu nunca imaginei que hoje ela fosse ser o que você vai encontrar lá. E ela continua em processo? Continua em processo de construção, sempre. Então é muito legal. Hoje ela é um espaço diverso, porque a gente conseguiu trazer isso para cerveja artesanal, né? Um espaço de diversidade, um espaço de mulheres, porque bar nunca foi visto como um local para mulheres frequentarem. Ou como a Marianita falou, era considerado negativo, né? Mulheres em bares, né? Tá lá bebendo, saíram para beber. Existe essa questão, né? E a gente trouxe, vamos dizer assim, um local seguro. Né? Então, a mulherada em peso vai. É muito legal. Com isso, os homens também vão, né? É bem diverso mesmo. A gente tem 4 torneiras hoje, por causa da pandemia são somente 4. Antes eram 6 de chopp. Quase agora são 30 rótulos em lata que a gente tem disponível. E cerveja em litro também. Para levar ou tomar lá no bar. Não tem... tem pacote completo. E tem venda web também? Sim, o nosso novo site, novo site vai ser lançado semana que vem. A gente atende online via menu digital. Vocês podem comprar aqui para delivery em Porto Alegre. Certo. Ou a gente manda também pelo correio. A galera compra. E a gente despacha para todo o Brasil. Qual é a melhor cerveja Macuco? Ou foi? Não sei se tem assim. A melhor? É difícil aquela dizer. Que sempre dá saudade. Ou aqui tu tá sempre fazendo e tomando. Para vocês.
Qual é a preferida? Tá, eu gosto muito das lupuladas, que também é uma questão. Muita gente associa... A mulherada toma muita IPA. Muita IPA. Mas não é porta de entrada normalmente, né? Não é, mas quem começa a beber cerveja com a gente, em pouco tempo já tá tomando as IPAs. Em seguida já vai para as mais... Com amargor. Com as mais amargor. A mais famosa nossa é a de bergamota, que todo mundo fala da nossa bergamota lager. Mas hoje eu posso te dizer que tá junto ali com a nossa orangipa, que é a IPA com casca de laranja. Que a gente faz uma IPA bem legal, com casca de laranja, 6% de álcool. Tem uma pegada bem Brasil, assim, a drinkability pro nosso clima. É bem legal. E vai parcialmente trigo nela também, é uma white IPA, que é bem difícil de achar. Olha só. Não é uma cerveja tão comum, assim. Vocês participam dos concursos aí? Ou a gente já participou, a gente já participou de alguns concursos, mas normalmente as nossas cervejas não são, não são enquadradas em nenhum estilo cervejeiro clássico. Do BJCP lá, não entra naquela Elas não entram nunca 100% porque nós alteramos as receitas propositadamente. Então, por exemplo, a gente mexe em cor, mexe em aroma, altera as características dela pra ficar como a gente quer e aí sai fora da caixa mesmo. Alquimia. Pô, legítima, né? Bom, mas começaram fazendo 5 litros. Mas a gente já participou de alguns. Massa, né? O que é difícil é ganhar medalha se você faz tudo diferente. Já é o nome pra uma que vocês derem, a alquimia. Pra gente fechar, qual é o sonho de vocês? Ou o sonho, ou cada dia é um dia, cada cerveja é uma cerveja. Qual é o sonho, assim, teu e da Nanda? O que vocês pensam pra Macuco? Ou não tem, assim... Espalhar fruta por tudo. Que a gente tenha mais cervejas com frutas nacionais, que a gente valorize mais o Brasil, mais a nossa cultura. E criar a identidade, né? É muito legal. A gente teve agora a primeira cerveja brasileira, Catarina Sour, então, reconhecida no BJCP. Foi tema do nosso programa anterior. Foi, Macuco. Programa número 7. Fizemos uma entrevista com o Carlo Bresciani. Tu vê que nós não estamos tão vendo só? desatualizados. Macuco vai lançar Catarina Sour esta semana, on tap. A gente já fez as latinhas. On tap, sábado, no nosso evento, a nossa primeira Catarina Sour. O problema é que o nosso programa vai ao ar depois do evento. O pessoal já tomou toda. Já tomaram. Mas Catarina Sour de frutas vermelhas. Mas as latas continuam, né, gente? As latas continuam. Pois é, esse evento que a Mica tá falando vai acontecer agora dia 26, né? Exatamente. Mas o nosso programa vai ao ar no outro sábado. Mas não dá nada. Já vai ter sido, não vai ter chovido esse final de semana, Betódio. Então, já foi adiado algumas vezes. É isso aí? Estouramos o nosso tempo? Estouramos o nosso tempo. Então agora vamos estourar um espumante, quem sabe? Não, tem que terminar a nossa entrevista com a Marianita. Confere, Toro? Não vamos nos atrapalhar aqui entre o prazer e o dever, né? Etc, né? Que beleza. Mica, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, a gente vai o convite. voltar a conversar em breve Fico bem feliz. Sobre outros temas. Sempre tem papo para falar de cerveja, novidades, diversidade. Isso. Então, show de bola. Te agradecemos muito pela tua vinda aqui. Por mais cerveja, galera. Por mais cerveja, trago e futebol. É isso aí. Valeu. Ok, seguimos então com a conversa com a Marianita depois do intervalo. Futebol, trago e assados. Clube FTA. Estamos de volta para continuar essa conversa com a Marianita, que nos anos 80 enfrentou todas as barreiras possíveis para poder jogar futebol. Veja só, né, Soruco? Parece coisa de outro mundo, né? É um negócio quase inacreditável. Só não é inacreditável que a gente sabe que foi verdadeiro. Marianita, deixa a gente avançar alguns meses aí. Vocês voltaram em 83, aí até onde eu estou informado, rolou o quê? Uns 2, 3 anos, daí parou e aí vocês fundaram o Futebol Clube Independente. Eu estava lendo uma entrevista... Não, a gente... Que foi de 84? A gente fez isso junto. Meio junto. Entendeu? Porque quando teve o corte de 80, sim. Quando 80 nos dizia assim, você se retira em cena, nós tínhamos que ter pelo menos um nome, né? Para continuar jogando, mesmo que fosse extraoficial, sim. Nós não paramos. Então aí é que surgiu o Independente, já é daquela época. Porque aí tu mais ou menos constrói dentro disso. Perfeito. O Independente, ele é feito depois de 83. Que final de 83 termina o Grêmio, e eu acho que isso é importante colocar para vocês, terminou. Eu ali... Fiquei um pouco mais ali, um pouco independente, né? Mas aí já foi, vamos dizer, na sinaleira de eu dizer assim, comigo mesmo. Aí é uma situação pessoal minha. Sim. Fiz o que eu tinha que fazer pelo futebol feminino e vou fazer outras coisas na minha vida. Certo. Né? Porque
vocês vão agora entender o porquê que eu estou dizendo isso. O futebol feminino foi liberado, mas a gente passou por momentos, depois eu acompanhava de longe porque eu não estava mais presente, tá? Que oscilava ondas, aí tinha o Inter, tinha o fulano, tinha o Beltrano, lá, alguns clubes. Colocava essas meninas para jogar, aí não tinha quantidade de equipes para jogar. Algumas até acabaram indo para fora, né? Se transferiram, vão para fora, vão procurar onde tem campeonato, porque aqui mesmo liberado, a coisa não andou. Sabe quando é que a coisa andou? Quando a FIFA deu o canetaço. Quando a FIFA obrigou, porque existe isso, eu não sei datar a lei, aí eu não tenho como responder para vocês. Mas eu sei que foi uma ordem da FIFA dizendo que a partir de então todos os clubes eram obrigados a ter o futebol feminino. Por isso que hoje vocês veem mais equipes, mais campeonatos. Aí a coisa se inverteu, né? Porque é obrigatório, não é mais uma coisa assim, o clube quer ou o clube não quer. Sim. Faz parte, até pelos campeonatos que tem mundiais, porque como é que o Brasil vai se preparar, vocês há de conviver comigo, Claro. sem ter essas meninas jogando. Sim. Aí chega na hora lá, reúne o pessoal para jogar, não tem condições. sem condições nenhuma. Então, isso me parece que aconteceu, não sei se 6 anos atrás agora, que teve, vamos dizer, esse adendo, né? Perfeito. E aí a gente começa a ver esse processo de evolução, a gente começa a ver essa transformação de escolinhas, das meninas, né, tendo as categorias de base em cada equipe, de almejando, olha, vou jogar numa seleção, vou participar de campeonatos. Hoje existe uma organização. Na nossa época, gente, vocês imaginam assim, que o futebol fosse um piano. Nós tínhamos que construir o piano e tocar nele. E afinar. Entendeu? Hoje eu sei que falta muita coisa ainda, tem muita coisa para evoluir. Sim, por isso tu disseste antes que talvez fosse polêmica a tua visão, mas exatamente, que tu tá referenciando, tá fazendo uma... Mas assim, elas têm hoje, elas entram ali para jogar. Gente, na nossa época, tu tinha que treinar, mas também tu tinha que participar do lado de fora para poder ter o jogo. Tinha que organizar o campeonato, tinha que contratar, sei lá, segurança, vender os ingressos, fazer tudo. Se a coisa não acontecesse dessa maneira, ela não existia. Não rolaria. Entende? Então, por isso que eu falo assim para vocês que eu acho que essa história do futebol feminino, essas meninas que estão enfrentando o que elas enfrentam, que a gente não sabe emocionalmente quais são os desafios atuais hoje, tá? Claro. Mas não são nem... Olha assim, não dá para fazer um comparativo daquela época. Porque era muito rudimentar e, além de tudo, tinha muita resistência, digamos, da sociedade. A sociedade não estava aceitando. Era muito difícil, né? E sempre, acho que taxando, principalmente naquela questão assim, futebol é para homem. E não é a questão de ser para homem ou para mulher. Eu acho que a mulher, né, ela tem o direito divino de ser o que ela quiser. Ser jogadora, ser lutadora, ser o remador. Não importa. A capacidade e habilidade, ela não está no fator de ser feminino ou masculino. Só para te ter uma noção. A justificativa desse decreto foi que a mulher era incompatível. E esse esporte, futebol, era incompatível para a natureza feminina da mulher. Esse é o decreto lá de... Esse era o decreto de 41. É coisa de louco, então, né? a gente, se fizer uma avaliação de 1941, o tempo todo que existiu essa liberação, que foi em 1983, e a evolução do que essas meninas chegaram a 2022... a gente teve um caminho, uma história. Se a gente pegar 40 anos, depois 40, mais 40 com 40, olha... São 80. Né? São 80. Mas é válido? Eu acho que é válido todo sacrifício, todas as pessoas que se empenharam. O Valdir Fraga foi uma pessoa assim que caiu. Ele caiu do céu e foi legal porque ele gostou. Ele abraçou o negócio. Ele abraçou. Tinha o pessoal da torcida que nos acompanhava. Teve muitos homens na época assim que tu via que gostavam daquilo ali, que eles estavam ali mesmo para... Olha, gente, nós vamos fazer as coisas acontecer. Então, teve pontos positivos, mas a gente teve que fazer uma força absurda. Uma força absurda simplesmente pelo fato de querer jogar futebol. Era só isso, não era mais nada. Ninguém estava visando outra coisa.
Não era nem se pensava em ter uma carreira, uma profissão, muito menos toda a cadeia em volta, né? Não. É incrível. É incrível porque a gente vê homens treinando time feminino na época, não tinha quem treinava, não só as mulheres mesmo? Ou não tinha nem treinador? Teve treinador. Teve tá? treinador? A gente teve, eu vou dizer o apelido dele, que era o Tubarão. Foi nosso treinador. Sim. Um cara sensacional, um cara assim... Para vocês terem noção, se às vezes tinha que buscar jogadoras em casa, não nos dava o dinheiro de passagem, várias coisas, tá? Ele ia com o carro dele. Era nessa base. Contizava, entendeu? E um cara assim, ó, que abraçava com a gente, que estava presente. Então, isso não foi só mulheres. A gente teve ali homens, pessoas com essa capacidade, entendeu? Né? Essa, vamos dizer assim, enxergavam isso de uma forma natural. Essa sensibilidade para ver que, olha, para respeitar, né? Porque o E-Museu né? O Grêmio agora... Eu ia te perguntar agora E-Museu, do é um museu online. Virtual, né? Virtual. É uma plataforma. Então, vocês entrem lá, vocês vão ver toda a história do Grêmio, a história do Grêmio. Eu entrei ali, dei uma assim, passeada tá legal. Sensacional o trabalho deles. E isso a gente deve ao Museu do Grêmio, né? Foi a Cibele, né? O trabalho que eles fizeram. Olha, foi assim, um dos trabalhos mais minuciosos. Eles conseguiram recortes, eles conseguiram informações, né? Que tá ali bem interessante, tanto ela quanto o Sandro. Parabenizei, porque eu acho que isso é um registro. Eu acho que registros e vivências e histórias, as pessoas têm que saberem de alguma forma. Isso tem que ir para fora, claro. Porque isso vai fortalecer quem continua esse legado. Né? E isso não é só no legado do futebol, até nos desafios até que algumas mulheres possam querer ter e achar assim, mas isso não é para mulher. Gente, tudo é para mulher. Tudo que ela quiser, tudo né? que ela desejar é para mulher. Literalmente, Não, a gente está com a cerveja aqui, né? Cervejeira aqui, que eu estou tendo a oportunidade de conhecer. Esse é um outro exemplo, que eu já parabenizo, porque eu acho que é isso aí, a gente, como potência, né? Eu acho que a gente tem que estar buscando isso aí mesmo. É a realização. Porque nós todos temos potencialidades. É a mesma coisa, eu vou achar que um homem que dança um balé, ele não é homem porque ele não dança o balé. Eu acho maravilhoso isso. Eu acho maravilhoso as pessoas serem o que elas são e assumirem o que elas são. Terem a liberdade de exercer as suas escolhas, né? As suas diferenças. Para mim, qualquer diferença, para mim, tá valendo. Vamos continuar daqui um pouquinho. Já, Sorucão? Sim, de novo, mas pelo amor de Deus, quando eu olho para trás já tem intervalo. Quando o papo é bom, uma louco. Quando o papo é bom, o tempo voa. Né? Já Thalita, voltamos. Dá uma cutucada no Soruco. Já voltamos. Agora é hora da dica pro seu assado no Clube FTA. Pois, meu amigo Soruco, no nosso papo sobre assados hoje, eu vou falar sobre uma mulher diferente, que tem um papel muito importante aí no mundo dos assados. Em 2014, ela decidiu, depois de um período meio sabático, em que entrou em reflexão sobre de onde vim, para onde vou, aquelas coisas que a gente faz de vez em quando na vida, ela decidiu resgatar o seu DNA emocional, a sua raiz. E ela criou um projeto chamado A Churrasqueira. Eu estou falando da Clarice Schwartzman. Esse Schwartzman é com CH, não é com SCH como a gente normalmente vê por aí. São todos parentes, mas o dela é com CH. Pois a Clarice Schwartzman, Soruco, montou esse projeto A Churrasqueira, sabe para quê? Para dar curso de como fazer churrasco só para mulheres. Não é que era para mulheres, era só para mulheres. E continua sendo. A Clarice já deu aula para mais de 2.500 mulheres, se eu não estou enganado. Maravilha, tá? Sim. E ela, o curso é completinho. Como é que compra o carvão, como é que faz o fogo, qual é a questão da temperatura do fogo ideal, os cortes da carne, como olhar, como, entendeu? Quais são as diferenças ali, pequenas técnicas, um corte mais espesso, menos espesso, mais gordura, menos gordura, acompanhamentos, harmonizações, sobremesa, tudo preparado na brasa. Então a Clarice
que foi pioneira no Brasil nesses cursos de churrasco para mulheres. Hoje a gente falou bastante em pioneirismos aqui, estamos falando em pioneirismos no nosso programa, e ela cumpriu um papel e vem cumprindo muito importante. Tanto é que agora nosso programa vai ao ar dia 26, se eu não estou enganado aqui nas minhas datas. Não, 26 é o próximo sábado, vai agora na primeira semana de abril. Na semana de Porto Alegre, aqui nas programações dos 250 anos de Porto Alegre, a Clarice abriu foi montado lá no organograma um curso. Ela em 2 dias tiveram que agendar 3 datas, as 3 lotaram rapidamente. Quando é que ela vai voltar a fazer curso aqui em Porto Alegre para as mulheres, eu não sei. Então, o que nós estamos fazendo hoje no nosso programa é dizer o seguinte: mais do que nunca, lugar de mulher é onde ela quer. Lugar de mulher é na frente da churrasqueira, se ela quiser e ela assim o desejar. A Clarice foi a curadora do livro Os Gaúchos e o Churrasco, uma jornada ao redor do fogo, em que nós percorremos diversas regiões do estado para mostrar como são os diferentes modos de se fazer o churrasco no Rio Grande do Sul, de acordo com a história e a formação econômica e cultural de cada região. E tem muitas variantes. E a Clarice, como todas as pessoas que a gente entrevistou nessa jornada, ela acha o seguinte: é que nem os nossos amigos da Tramontina, que mais dia menos dia virão aqui nos patrocinar. Não tem jeito errado de fazer churrasco. Errado é não fazer churrasco. Então fica aqui a nossa homenagem, que eu sei que tu ombreias comigo, assim como certeza. O Paulinho, nessa homenagem à Clarice, e a todas as mulheres que estão assando, que estão fazendo cerveja, que estão jogando bola, que estão fazendo o que elas bem entenderem, do jeito que elas quiserem, porque aqui no Clube FTA o protagonismo feminino não é favor, é simplesmente reconhecimento e compartilhamento. Eu diria que é mais ainda compartilhamento, porque com elas e elas conosco, tudo fica melhor. Tá. Falou, certo. Soruco? Tá certo, vamos seguir esse papo então agora com a Marianita. Futebol, trago e assados. Clube FTA. Estamos de volta para o terceiro bloco da conversa com Marianita Nascimento, a capitã tricolor. Pioneira, uma das pioneiras no mundo. Naquela época tinha o radar no Rio de Janeiro. E justamente tu tocou numa coisa que é bem interessante. Em 1982, eu conheci o Eurico Lira. Nós conhecemos, tá? Por esses intermédios desses jogos aí. Sim. E aí foi feita uma seleção que em 1982 iria para a Espanha, bem na época que a seleção brasileira estava na Copa do Mundo. Uhum. Eles montaram uma seleção que não poderia ser seleção ainda porque não tinha a liberação. Sim, não. Pegaram as melhores atletas e levaram para jogar. E nós jogamos os torneios lá em Welsh, em Castilho, em Barcelona, em Sevilha. Olha. Foi maravilhoso. Foi uma experiência que para mim, assim, aí é pessoal. Porque eu sempre tive o sonho de jogar. E aí eu disse, pô, além a tua posição em campo, o que tu jogava? Eu jogava, era meia esquerda. Meia esquerda? Meia esquerda ou meia direita, chuto com as duas. Mas chuto com as duas, habilidade. Chuta com as duas, cobra o lateral, corre na área pra cabecear ela. Que nem nós aqui no Clube FTA. Vende o ingresso, narra, comenta e expulsa dirige. Ela mesma. Dá um amarelo pra ela. Dirige, vai na CBF, na época. Né? Sai correndo pra fazer o comentário na rádio. E as notas, Marianita? Como é que estão as notas do... E aí foi uma vivência, assim, muito legal. E isso também fortaleceu a volta, como se toda essa união, por isso que eu digo que tudo é uma engrenagem. Claro. De ficar muito mais fácil a efetivação da liberação do futebol feminino. Sim, isso aí tem um significado. Pô, só um pouquinho, as meninas foram lá na Europa, então estamos... atrasado, olha, quem sabe liberamos essas minas aí pra jogar a bola, né? Entendeu? Tipo assim, então, tudo isso ajudou, né? E lá já havia um outro contexto, na Europa já tinha um contexto melhor? Olha, a gente ganhou todos os jogos, tá? Ah, é? Eu voltei como goleadora, uma atleta de destaque, né? E foi assim, foi muito importante pra nós a saída. Mas assim, todas essas meninas que foram,
A nossa iniciação não foi em escolinha. Pois é, eu queria falar... A nossa iniciação foi com o irmão, foi jogando com o primo, foi jogando com o vizinho. Eu ia te perguntar sobre isso. Tu via partidas de futebol dentro Sim. da limitação que havia, claro, naquela época? Tu entendeu? Só que assim, ó, é nesse ponto que eu quero colocar a gente... Como tu não tinha opção, tu tinha que jogar com quem jogava. Meninos tinha. Sim. Então, e não é um desmerecimento que eu vou fazer essa colocação. Só que se eu treinar com menino, me exige mais. Do meu corpo, do meu raciocínio, da velocidade. Claro. Do toque que eu tenho que tocar a bola, da visão que eu tenho que ter. Muito diferente com meninas. E esse processo de meninas eu acho que é uma coisa meio que recente. Na nossa época, então tu imagina que essas gurias que foram, uma seleção feita, que a gente representou, na realidade era o Radar, que fomos nós, 3 gaúchas daqui. Aí eles pegaram também pessoal lá do Rio de Janeiro, que era do Radar, mas olha, gente... As meninas, mas jogar, sabe o que é jogar? Não ficava devendo nada para menino. Então, esse padrão de equipe que foi lá fora e que ganhou. Aí não tinha mesmo Era difícil. Aqui no FTA também temos uma colega nossa do projeto, Catarita, que joga bola também. Que joga bola. E aí eu vou aproveitar para fazer uma perguntinha. Não com tanta qualidade quanto a Marianita, obviamente, né? Não sei, não vimos ainda. Exatamente. Não vimos ainda. Vamos ter que ver, né? Mas, primeiro, eu gostaria de colocar aqui que eu estou muito feliz em poder conversar contigo e poder escutar tudo isso que tu está nos contando como gremista e como mulher, né? Quando eu era pequena, eu também comecei a jogar futebol quando meu pai ia jogar semanalmente ali com os amigos dele, né? Enfim, então eu acabava pegando a bola, tava ali chutando e tal. E ele começou a me levar ao estádio com 6 anos e eu comecei a ter esse amor tanto por praticar quanto por torcer, né? E aí eu queria te fazer 2 perguntas. Hoje se fala muito sobre a questão da igualdade de salário entre mulheres e homens no futebol, né? E um outro ponto é sobre a questão de que alguns momentos eu já vi alguma discussão a respeito do tamanho do campo para as mulheres, né? Então eu queria te fazer essas 2 perguntas. O que tu acha a respeito desses pontos específicos? Bom, eu vou começar pelo campo, depois a gente passa para o salário, tá? Eu não acho que tenha necessidade de diminuir nem campo nem goleiro. Sinceramente, fui jogadora, joguei naquela época, mesmo padrão de campo, né? Joguei no Maracanã, joguei joguei na Europa, lá na Espanha? Que na época não era Arena, Estádio Olímpico. Não, no Olímpico, no Beira-Rio, entendeu? Não há necessidade. Se eu estou te dizendo uma prova pessoal minha, tem que diminuir? Eu acho que não tem que diminuir, tá? E quanto a salário, eu acho que assim, ó, não é só na questão do futebol. Acho que todos os salários deveriam ser equiparados com a potência que tem a mulher, com o desprendimento que ela tem, com toda a capacidade que nós temos. Aí sempre nos colocam para receber menos. Por quê? Estados Unidos tomou essa iniciativa, eu achei fantástica. Parece que vai ser a primeira equipe que eles vão equiparar. Vão equiparar. Porque me diz uma coisa. Qual é a diferença ao fim? A diferença é por ser mulher. Eu acho que a mulherada aí está mostrando que ela é capaz, sim. E que não é pelo fato, ele vai... Eu te dou um exemplo, empresas. Eu conheço muitas pessoas que trabalham em empresas. De repente, um diretor ganha um X e a mesma função que a outra pessoa que é diretora ganha um Y. No mesmo nível hierárquico, né? Tremendamente machista. Me desculpem, né? Mas para mim é uma situação não tem desculpa nenhuma. Tremendamente machista. Eu acho que a mulher, ela entrou, tá aí, ela tem muita coisa para acrescentar, mas eu acho que chegou um momento que eles vão ter que nos respeitar mais e valorizar a capacidade que nós temos. Porque quando nos dão qualquer coisa para fazer, a gente faz muito bem feito. Tá pra ti? Nós aqui no Clube FTA estamos a cavaleiros da situação, né? Sim, desde o início. Desde o início, nós botamos no projeto e nós praticamos. Estamos chegando ao 9º projeto. Quantas mulheres a gente entrevistou aqui? O primeiro programa fomos eu e a Thalita debatendo.
Depois a gente falou sobre espumante, a gente falou sobre futebol, a gente falou sobre jornalismo esportivo, a gente está falando aqui com a Marianita, que foi uma precursora no cenário brasileiro. Sei lá, mas quem que a gente falou com a Débora, falamos... a Marianita eu acho que não ouviu, talvez não tenha ouvido ainda o nosso podcast, a vantagem do podcast é que ele está lá no Spotify. A gente pode ver várias vezes. Claro, pode ouvir e reouvir o desempenho da Diana Oliveira, que foi a principal responsável pelas obras no Beira-Rio, isso que tu estás falando, do respeito e não sei o quê. Na hora H ela estava fora da foto lá, é ruim, né? Pertinho, 2014. É ruim, né? Então, assim, essas coisas todas que nós estamos falando aqui, e não estamos fazendo favor nenhum para as mulheres, nós estamos simplesmente aqui compartilhando o espaço que é mais do que justo e merecido. Inclusive, a ideia do Clube FTA foi de uma mulher. Exatamente, excelentíssima primeira-dama, Dona Patrícia, né, Soroco? Hein? Ela que desafiou, assim. Não, a gente tem tido assim um cuidado, eu não diria uma preocupação, nós temos um cuidado, e é natural, na escolha dos entrevistados, das pautas. A relevância é da pessoa, do projeto, do trabalho, do talento, da capacidade, da contribuição que ela dá. E eu quero entendeu? A questão de gênero, por favor. Eu quero parabenizar vocês por esse trabalho que vocês estão realizando, que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, um trabalho que dá gosto de ouvir. Muito obrigado. E que a gente sente que o espaço do que está sendo falado, ele é um espaço real. Ninguém aqui está para convencer ninguém. É espontâneo, é genuíno. Que vocês consigam permanecer dentro dessa coisa que é genuína. Eu acho que são histórias de vida, são situações que as pessoas passam, e isso mostra a potência e a criatividade onde elas podem chegar. E o meu maior recado que eu posso deixar, não só na questão do futebol, né? Mas é que as pessoas não desistam dos seus sonhos. Que elas acreditem, que elas vão em frente, que elas vão encontrar desafios. E desafios, a gente tem condições de superar eles. Desafios nunca eles podem ser vistos como problemas. Eles são oportunidades como de a gente obstáculos crescer, ou como impedimentos, né? Com certeza, de a gente crescer, passar por cima deles, aprender com eles e deixar semeado coisas que talvez uma outra geração possa até usufruir disso, mas saber e tu dormir tranquilo dizendo assim, eu fiz o meu melhor. Eu sempre aprendi com meus pais uma coisa que eu levo até hoje na minha vida. Meus pais já são falecidos, tanto com o pai Amoré como a mãe Anitta. Quando tu fores fazer qualquer coisa, isso ele diz para todos os filhos. Quando vocês forem fazer qualquer coisa, vocês façam bem feito. Mas não esperem reconhecimento de ninguém. Não façam esperando, façam porque é de ser bem feito. A vida reconhece. A vida reconhece. A vida, aquilo que a gente planta, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente... E eu acho que a gente está no momento na nossa vida que a gente passou, gente. A maior lição que a gente pôde ter agora foi uma pandemia, que eu tinha uma esperança enorme que todas as pessoas pudessem estar ter aprendido o que é o respeito um pelo outro. Quanto a gente é dependente um do outro. Quanto estamos juntos, quanto é importante essa união. E infelizmente não foram todos que aprenderam. Alguns aprenderam, muitos não aprenderam. Mas eu acho que a vida está aí e tudo que a gente pode completar a partir dos seus sonhos, seus projetos, não deixe de valorizar o cara que filma, o cara que vai produzir, o cara que trouxe a máquina. Não, é o todo que faz as coisas acontecer. Ninguém é brilhante o suficiente sozinho. Nós temos que aprender, a humanidade tem que aprender a aceitar as diferenças, a respeitar as escolhas e fazer e vibrar dentro das coisas que são positivas para todos nós. Então essa é a mensagem que eu posso deixar pela oportunidade que vocês me deram. Não abdiquem de seus sonhos. Mulherada, vão em frente o que vocês tiverem que enfrentar e a gente tem condições de chegar onde a gente quer chegar. Show de bola, Marianita. Soroco, tu que planejou terminar assim as nossas 4 entrevistas
de homenagem, mas não, né? Não, a Marianita preocupada, estava bom, não estava bom. Pô, deixa rolar, que a gente sabe onde chega, É a né? melhor forma de encerrar esse programa que dá na coletiva É isso com aí. esse depoimento da Marianita. Vamos fazer só aquela nossa lembrancinha aqui, porque a gente vai fazer. Vamos fazer mais um bloco, a Marianita, Vamos fazer no Spotify? Spotify mais um pouquinho. Vamos Mais falar um pouquinho mais do projeto do museu. Isso, da exposição lá. Olha só, pessoal, então que nós estamos encerrando na coletiva, lembrando aqui do apoio dos nossos queridos amigos dos vinhos Sopra, que fornecem os nossos espumantes Sopra Santé para os brindes com os nossos convidados. A Marianita parece que tem compromisso, não vai poder degustar. É uma pena, fica para a próxima. Quem quiser encomendar os vinhos Sopra ou os espumantes Sopra Santé, WhatsApp 54629 ou pelo e-mail sopra@varasquinagro.com.br. Tá certo? O Clube FTA vai ficando por aqui e volta semana que vem com o seu episódio número 10. Tchau! Clube FTA, não, só um pouquinho. Clube FTA, futebol, trago e assados. O mundo da bola com outro sabor. Futebol, trago e assados. Clube FTA. Estamos de volta para o bloco adicional que você só escuta no Spotify. E aqui gostaríamos que a Marianita nos falasse um pouquinho sobre o projeto do E-Museu. Como é que foi isso? Bom, o E-Museu foi uma iniciativa do Grêmio, junto com o E-Museu, né? Porque é online, né? Vocês entram no E-Museu, olhem lá gurias de todos os tempos e vocês vão ter um caminho, né? Que se faz como se vocês estivessem dentro de um museu mesmo, uma visitação maravilhosa. E ali é um marco de quando começou o futebol feminino no Grêmio até os dias atuais. Então, um trabalho, olha, gente, sinceramente, tanto a Cibele, que é responsável por esse trabalho, eles foram, assim, impecáveis. Eles conseguem alguns recortes de jornais, que eles conseguem datar algumas, são, vamos dizer, provas, né? De um momento da época. Inclusive de antes de 80, né? Tem notícias de jornal, de jogos, assim, né? É bem interessante o levantamento. Foi muito intenso, porque eu confesso para vocês que a resistência não. Como eu fiquei muito tempo afastada do futebol feminino, eu senti assim que de vez em quando me procuravam, mas eu nunca sabia bem se era uma notícia ou o que queriam comigo. Aí até que o Deco me disse, Mária, Deco é diretor lá, né? Sim. É conselheiro. O Museu do Grêmio quer falar contigo. Aí quando o Deco me disse isso, eu disse, o Sandro e a Cibele falaram comigo, Maria, então a gente está aí montando essa história toda do Grêmio e tu é a pessoa-chave. Afinal de contas, foi tu que trouxe, tu que abriu aqui, tu que veio para lá. Quem sabe tu esteja à disposição de colaborar com isso. Aí eu disse para ele que isso tem que ficar registrado aqui com vocês. Eu resolvi falar, porque passou muito tempo, gente, foi 40 anos. As pessoas poderiam ter me encontrado. Vamos deixar assim, tá? Mas as pessoas poderiam ter me encontrado. Sem dúvida. Então, como passou muito tempo, eu disse para eles assim, eu só vou participar disso porque é um museu. E museu, tu tá na história. Tu registra a história. É algo que fica permanente. Eu devia lá. isso para mim, mas não era para mim, era para todas aquelas meninas, naquele tempo tão difícil que a gente teve, e todo um processo de evolução, e eu disse, não, então chegou a hora que eu vou falar. Por incrível que pareça, vocês estão aqui, vocês vão rir agora. Eu nunca guardei nada meu. Eu não guardei medalha, eu não guardei materiais. Você pergunta assim, Marianita, tu guardou algum material? Nunca. Reportagem de jornal, qualquer coisa do tipo? Eu sempre fui assim, ó. Eu fazia as coisas, mas eu sempre fui muito desligada. Eu faço, mas nunca que eu tenha que mostrar. Isso é meu. Só que as meninas todas, que ali vocês veem, quando vocês veem um nível de pessoas que colaboraram, elas guardaram. Elas guardaram recortes, elas guardaram as fotografias e eles uniforme, foram buscando, né? Tem até uniforme, né? Então isso aí foi uma coisa assim, ó, que eu entrei nessa jogada, resolvi falar,
resolvi trazer isso à tona, porque eu sabia disso, eles disseram, tu é a pessoa-chave para contar essa história. A história começou contigo, então eu não tinha como me omitir. Mas eu sabia, assim, que não era uma simples reportagem. Sei. Era um registro. O E-Museu é um registro. Hoje, qualquer pessoa que queira conhecer a história do Grêmio, quero conhecer um pouco da história da Marianita, das jogadoras da época, vai encontrar nesse trabalho minucioso, maravilhoso, um trabalho que eu admiro, assim, porque essas peças tiveram que serem buscadas, gente. Eles são historiadores, são pessoas que trabalham com isso, é muito, muito complicado. Sim, trabalho de arqueologia. É um trabalho... etnografia, tem todo um cuidado, foi um trabalho, né? que eu saiba, de anos. E eles chegaram na pessoa-chave, que seria eu. E eu parabenizei, acho que o Grêmio, o E-Museu, né, que está dando essa possibilidade, essa visibilidade, de a gente saber um pedaço dessa história nossa aqui, que é do Rio Grande do Sul, independente que seja do Grêmio. Tem o internacional, enfim, não importa, mas a gente saber que existe o valor. Existe esse valor. E esse valor, as pessoas têm condições de ter acesso a ele. Né? Tu vê que é interessante, porque eu achei que o nosso papo aqui, quando eu conversei com o Soruco Paulinho, que é o nosso gestor comercial aqui e tal, e eu digo, olha, eu acho que essa pauta aqui é muito legal, porque tá falando lá dos primórdios do futebol feminino, mas nunca me passou pela cabeça, assim, ou eu não tinha noção, Marianita, de que o negócio estava assim meio perdido, sabe? Se não foi assim, a iniciativa do Museu do Grêmio junto com o E-Museu, né? Então está se transformando em mais oportuna ainda a nossa entrevista aqui, Soruco. Com toda certeza. Porque eu conheço dezenas de meninas que gostam de futebol feminino, que nem sabem dessa história. Que não sabem disso, não tem isso presente. Não sabem. E vão ter essa oportunidade aqui, graças à tua as pessoas estão começando... Inclusive, agradecemos mais ainda a tua presença aqui conosco. As pessoas estão começando a saber, isso vai demorar, né, gente? Todo esse movimento... Porque isso foi recente, tu entendeu? O Grêmio fez esse trabalho que eu achei fantástico por ser online, tu entendeu? Porque aí chega em qualquer lugar. Olha, eu quero dar uma olhada até para estudo, enfim. Eu acho que essa vivência e a oportunidade, a minha decisão de participar disso foi justamente porque isso estaria na história de um museu. Eu acho que o melhor lugar para essas vidas e todo enfrentamento que todas nós tivemos e tudo que aconteceu teria que ser no lugar, fazendo parte de uma história que foi uma história de vida, não só minha, como de todo mundo que viveu nessa época e colaboraram de uma forma direta e indireta também para a evolução do futebol feminino. Acho que é isso. Acho que é isso. Muito bom. Assim, só uma dúvida que me surgiu, assim, vocês, as jogadoras da época, vocês se encontravam ainda? Ou não, tu perdeu contato total com elas? Eu tenho uma pessoa que eu vejo que a gente nunca se desligou, que é a Marinilza Conceição. Sim. Tá? Até na época, ela jogava no Grêmio, era atleta da Sojipa. Recordista daqueles saltos de barreira. Sim. Uma pessoa sensacional. Então a Marinilza sempre foi uma pessoa que a gente manteve contato, porque a gente era amiga. Sempre fomos amigos e continuamos amigos. Mas a Marinilza tem contato com essas meninas. Ah, tá. Entendeu? Com essas meninas ela tem contato. Então ali a gente se cotizou, olha, avisa fulano, o Grêmio está atrás. Então ficou tudo mais fácil para arrecadar todo esse material que eles conseguiram. Perfeito. Tá certo. Ô Marianita, o que tu dirias hoje para guriazinha Marianita lá de 7 anos, 6 anos, por aí, 5, não sei quando que tu começou a ter essa naturalidade com a bola. O que tu diria para ela agora que tu tá já numa idade madura e tá vendo o futebol feminino finalmente, né, digamos assim, ser reconhecido, né? O futebol feminino jogado por mulheres, apitado por mulheres, reportado por mulheres, comentado por mulheres, narrado por mulheres e mais, como disse aqui, alguém aqui trouxe, eu acho que foi o comentário da Maressa, a final da Taça Brasil em São Paulo teve 35 mil pessoas no estádio. É público. Transmitido pelo Sport TV, se eu não estou enganado.
Foi não foi pela Globo, foi pelo Sport TV, né? A RBS também foi o jogo do Grêmio contra esse agora que teve, né? Sim, mas agora eu acho que do campeonato... Não, transmitiu, não, a RBS transmitiu jogos do Inter e do Grêmio da Taça Brasil, né? Foi. Mas a final, acho que passou no Sport TV ao vivo, com 35 mil pessoas. Então, voltando, o que tu dirias para a Marianitinha, que estava lá, moleca? Eu diria assim para a Marianitinha, eu agradeceria que existia uma Marianitinha. Eu faria tudo de novo que eu fiz, porque eu comecei a jogar futebol com meu irmão mais velho. Eu jogava quando não tinha lá, porque meu pai era jogador. Eu jogava, gostava de jogar, pai, tio, enfim. Eu me lembro assim, eu pequenininha, e eu ficava rezando, alguém vai se machucar aí para mim entrar. E entrava e jogava com eles e jogava bem. Eu sempre joguei muito bem, né? Sim. Então eu faria tudo de novo. Eu acho que se fosse nessa época que tivesse essa Marianitinha, eu tenho certeza que ela seria uma grande jogadora, que ela saberia, ela não iria abrir mão dos sonhos nem das dificuldades que ela poderia ter. Eu sou muito grata ao futebol, porque o futebol, quando se joga ele como eu joguei, a gente aprende que na vida tem momentos que a gente vai defender, tem momentos que a gente vai atacar, que a gente tem que aprender a ter posse de bola, e que a gente, quando tem a oportunidade de fazer o gol, a gente tem que fazer o gol e mostrar a camisa para saber que camisa é essa que tu está defendendo. E quando der uma oportunidade para ti na tua vida, tu vai lá e faz. Veste a camisa e faz mesmo. Tu não faz de conta. Porque eu fui uma jogadora com todas as habilidades que eu tinha, mas uma coisa que eu sempre gostei em mim, e eu sempre fiz isso na minha vida toda. Se tu me der uma coisa para fazer, eu vou entrar de cabeça. Porque se eu tiver que fazer mais ou menos, não é a Marianitinha. Se tornou a Marianita hoje. Tá certo. Show de bola. E a Marianita veio aqui e deu uma entrevista espetacular. Não deu uma entrevista meia boca, não. Mas eu queria também dizer para vocês, contar uma parte que eu acho que é importante dentro desse processo todo. Só para deixar um ponto de interrogação. Diga. Quando nós estávamos na Europa, em Madrid, eu acho que esse jogo foi em Barcelona, se eu não me engano, foi um juiz de futebol conosco, que todo mundo deve conhecer, que chamava-se na época Margarida. O Margarida. Famosíssimo Margarida. Sim. Eu achei o máximo quando ele entrou para apitar um dos jogos nós, por tudo que é mais sagrado. Ele estava com uma bermuda cor-de-rosa, uma camisa cor-de-rosa, as meias cor-de-rosa e a chuteira cor-de-rosa. Para mim, pena que eu não tenho uma foto, não mas ficou deve esse ter registro, deve ter registro. Mas foi um registro assim, gente, para mostrar assim, ó. Eu sei que foi poético aquilo para eles. Como dissesse assim, ó, eu sou aqui retrato de um homem, mas eu me vesti de cor-de-rosa, que seria, na época, considerado uma cor que da mulher, né? Ser o cor-de-rosa, né? Enfim, eu achei aquilo tão assim maravilhoso, uma forma assim de dizer, gurias, eu estou com vocês. Então isso também é uma demonstração de dizer que tinham pessoas na época lá, homens, que estavam presentes, que estavam conosco, sintonizados com sintonizados com o nosso naquela propósito, vibe, como a gente diria hoje, eu acho que isso era interessante colocar, que foi uma história que eu lembrei agora. Muito legal. Tá certo. Então, nosso material extra do Spotify termina aqui, agradecendo mais uma vez, Marianita, pela tua presença. Toda vez que precisarem, que quiserem conversar. Hoje nós vamos conversar sobre isso. Eu tenho outras passagens da minha vida. Quem sabe, né? Tem outros temas, né? Sobre uma lição de vida, né? É isso aí. E esse é o propósito do programa. E finalizando agora, né, vou um pouquinho mais além, só para o pessoal saber. Depois que eu me afastei do futebol feminino, eu trabalhei durante muitos anos, porque isso é meu, tá? Eu criei um clube chamado The Best Futebol Clube, montei escolinha nele, que tinha em vários locais em Porto Alegre, e trabalhei as categorias de base masculina, do fraldinha até o adulto. Olha! E nós disputamos os campeonatos da Federação Gaúcha de Futsal, onde eu acabei tirando o curso de treinadora, porque senão tu não poderia estar nas quadras, né? Então isso é uma outra passagem na minha vida, mas eu acho que isso é para mostrar que mesmo que a gente feche etapas, que a vida é feita de etapas, né? De momentos e situações que a gente vive. Então, quando as oportunidades surgem, ou aquilo que a gente quer criar,
A gente vai recomeçar de outro jeito ou de outra forma, mas a gente está aí para recomeçar quantas vezes for necessário. Então tá aí um outro papo, porque é o seguinte, sonhos. né? As meninas da época jogavam futsal também, o time, o Independente também jogava futsal. Então, Soruco, temos mais pautas e papos. Certo. Pautas e papos. Olha aí o nome de um programa, Pautas e Papos. Gostou? Tá, meus queridos ouvintes, encerramos por aqui. Muito obrigado. Isso aí. Até a próxima semana. Vem cá, vamos mandar o recadinho aquele do Sopra pro pessoal do Spotify de novo? Vamos, né? Vamos. Ó, pessoal, aqui aos nossos convidados, as nossas convidadas, todo mundo brinda quando pode ficar aqui conosco com os espumantes da Vinho Sopra. O espumante da Sopra se chama Sopra Santé. O branco e o rosé, rimou, são uma maravilha. Quem quiser adquirir, conhecer, lá no WhatsApp. No WhatsApp Não, no WhatsApp não. Eu queria dizer no Instagram. É @Vinho Sopra. Não tem 2 S's. Vinho Sopra. Quer entrar lá no perfil. E o WhatsApp 54996294712. Ou e-mail sopra@varasquinagro.com.br. Show de bola. Aqui encerramos então o episódio número 9 do Clube FTA. Futebol, trago e assados. O mundo da bola com outro sabor. Tchau. Você ouviu o Clube FTA. Transmissão não autorizada. Tô chegando em casa. Tava fazendo um biquinho. Eu sou especialista em logística, às vezes faço um aplicativo. Vou ligar aqui agora. Vou escutar esse episódio novo aí do pessoal do Clube FTA. Que coisa boa esse momento, chegar em casa, pegar minha cervejinha agora. Vamos lá, vamos ver o que esses guri aprontaram dessa vez. Gostei. Ô, Suruco. Cara, gostei, cara. O programa com a mulherada sempre rende mais, cara, rende mais. Ô, Clube FTA. Cara, a Marianita é boa, hein, cara. Baita capitã. Essa aí me servia no meu time, hein. Lá na várzea. Meia esquerda, mulher ainda. Não existe mais isso. Ô, Bueno. Sério? A mina bate com as duas, velho. Cara, ensinar esses marmanjos aí, cara. De Grêmio, Inter, aí os caras não conseguem chutar uma bola com o pé. Cara, prefiro ver futebol feminino do que ver esses marmanjos jogando. Cara, as mulheres vão pra cima dos caras e tem meio campo, tocam a bola direitinho. Não é essas porcarias desses homens jogando aí, cara. Esses homens não valem mais nada, cara. Eu prefiro ver futebol feminino. Ô, Suruco, o Bueno só tem essas dicas de rico aí, cara. Eu não consigo acompanhar isso, cara. Às vezes até eu fico meio deprimido escutando vocês. Ué, eu não tenho dinheiro pra comprar esses troços. Patrocinador aí. Quem é esse cara aí? Sopra. Só fica mais chique esse programa, hein? Eu quero ver um dia aí vocês disponibilizar aí essas champanhe aí, esses troços com bolinha aí. Eu gostei. Vocês são chique, hein? Esse Bueno é chique e é bonito. Cara, eu acho assim, ó. Cara, o Clube FTA é legal. Vocês fazem um troço legal aí, cara. Mas, cara, eu prefiro as minas apresentando lá, cara. Desculpa, como é que é o nome da patroa, aquela do Suruco? A dona Patrícia, aquela Thalita também, cara. Eu acho que elas tinham que participar mais do programa de comandar. Vocês não estão a fim de tirar umas férias aí, cara? Deixa as gurias tocar o programa, mano. Nada contra o Bueno. Bueno é legal, cara. Mas eu acho que a Thalita manda mais. Ô, Suruco, se tu pensava essas parcerias aí, cara.